Brasis Profundes. O que é Brasis Profundis? Você já deve ter ouvido falar da expressão Brasil Profundo. Um termo que vai desde o jornalista mais sensacionalista, passa pelo documentário mais cabeçudo do YouTube e termina naquela mesa de bar capenga da sua rua. Mas o que é Brasis Profundis? É o que a gente vai tentar descobrir nesse podcast. Eu sou Laisa e hoje eu não tive tempo para pensar como me definir e também não quis pedir ao ChatGPT para fazer isso. E você, Ted? Eu sou o Ted, eu sou um nerd das tecnologias da criatividade, então eu tô na boa nessa era da IA. O momento dele chegou. É. Oi, gente, eu sou Suzane e se eu fosse uma IA, certamente daria defeito e cansaria de ficar respondendo perguntas difíceis. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Brasil Profundos, onde a gente mergulha nas conversas que realmente importam, com a leveza que a vida pede. E hoje o tema é tão profundo e espinhoso que dá um frio na espinha, mas também uma coceira na curiosidade. Vamos falar sobre a tal da inteligência artificial. E aí, ela vai roubar nossos empregos? Vai escrever nossas poesias? Vai lavar a louça? Eu realmente não sei, mas confesso que tenho crises existenciais sobre isso. Pois já sinto que meus clientes, alguns, né, andam me tratando como se eu fosse um supercomputador. Gente. Bem, uma pesquisa do Google com a Ipsos mostra que 54% dos brasileiros declararam ter utilizado ferramentas desse tipo no ano passado, enquanto a média global foi de 48%. Ou seja, a gente tem mais aí. A gente precisa questionar se o que está chegando é para todos e o que o impacto social e ambiental vai se alinhar com tudo isso. Pois é, a gente começa com a famosa pergunta: o que é essa tal da IA generativa? É tipo um gênio da lâmpada digital que cria coisas do nada? O que é isso? Então, né? A IA generativa, ela marca um passo muito importante no desenvolvimento da IA generativa, né? Porque ela é basicamente uma IA que, em vez de apenas analisar dados, ela consegue gerar conteúdo novo. Textos, imagens, música, mas não é do nada, né? Ela foi criada com uma quantidade massiva de dados, tipo uma criança que leu todos os livros, viu todos os filmes e acessou todos os arquivos da humanidade. E é a criatividade baseada em referências. E é aí que mora o perigo, né? Então aqui eu já sinto aquela coceira, né? Eu vou perder meu trabalho. E aí ela cria em cima do que já existe, então eu fico sempre muito. E aí eu vou ser super cubista e levantar a bandeira, né? Sobre o que eu faço, que é essa preocupação, né, com o design, né? E essa identidade, o direito autoral, o toque humano, aquele erro que se torna arte, para qual etapa do processo criativo a gente vai realmente precisar da IA? Será que na validação do brief, prototipando hipóteses criativas, ou a parte da produção mais elaborada? Então, assim, eu sinto que tá aí, né? Óbvio, acho que a gente não vai ser pueril já, e não. Mas como é que a gente faz, né? Como é que a gente lida com tudo isso e em que parte a gente pode utilizar, né, como ferramenta? Isso que a gente está pensando e já está dado. Inclusive, eu não sei se vocês viram, que você falou identidade, eu lembrei, que na Dinamarca o governo quer que as pessoas tenham tipo um copyright do próprio rosto para combater os deepfakes. Então, teoricamente, isso dará aos dinamarqueses o direito de exigir que as plataformas online removam conteúdo gerado por inteligência artificial se ele for compartilhado sem consentimento. E para você ver que é algo que seria muito próprio seu, que é o seu rosto, não te pertence mais. E eu fico pensando que um ponto importante nesse imbróglio todo é o que essa IA aprendeu, né? Quem a treinou? É por isso que é fundamental pensar no viés dos dados. Se a base de dados for desigual, a IA vai perpetuar essa desigualdade. É como um espelho de um mundo que já é falho. Se a gente não se atentar para isso, a máquina vai simplesmente repetir e ampliar
os nossos preconceitos. Sim, e é importante ressaltar, né? As IAs não são todas criadas da mesma forma. A forma como os modelos são treinados faz toda a diferença, né? Tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista ético. Ao invés de usar trabalho análogo à escravidão em países marginalizados, alguns modelos são treinados com dados sintéticos, ou seja, produzidos com dados criados em ambientes virtuais, sem requerer esforços humanos. Mas, né, falando de humanidade, Su, você tocou nesse ponto, né, do toque humano. A gente vive nesse ritmo louco de produtividade e a IA parece que vem para acelerar isso ainda mais. E, assim, acho que a gente precisa começar a conversar sobre isso. Onde que fica o nosso ócio, nosso direito ao tédio criativo para conseguir fazer um uso inteligente de uma ferramenta tão potente, né? Pois é, eu acho que esse episódio, né, me levou a muitos questionamentos, a muitos medos, mas ao mesmo tempo a muitas aberturas até para escutar vocês e, tipo, acho que não concluir, fechar algo, mas estar mais aberta. E eu fico pensando, né, dentro desses medos todos, que é esse medo de a gente perder a nossa capacidade de se entediar, de simplesmente ficar olhando para o nada. O tédio, ele é um motor da criatividade. É quando a gente se permite pensar sem pressão. E a IA faz tudo rápido demais e a gente entra numa espiral de preciso produzir, preciso produzir. Se a gente não precisa mais, e se a gente não precisa mais fazer tudo isso, né? Como é que a gente vai se reconectar com o tempo? Inclusive, eu sinto que isso também mudou essa dinâmica, né? Eu, como freela, como uma prestadora de serviço, eu percebo que se estava todo mundo vivendo na urgência, agora tudo é para ontem, tudo é como se, aquilo que eu falei, como se eu fosse um supercomputador. Então as pessoas estão nesse modo rápido, acelerado, achando que você também é uma máquina que vai conseguir entregar naquela rapidez dos segundos, né? E assim a gente não vai. Pois é, né? Eu acho que a IA, assim, na minha experiência, ela pode ser sim uma aliada para ajudar a gente a desacelerar. Uma das propriedades emergentes mais recentes da inteligência artificial é a capacidade de resolver tarefas como se fosse uma agente, né? Então, ela pode assumir tarefas repetitivas e burocráticas, realmente liberando tempo para a gente ter energia para fazer o que importa para a gente. Pensa no tempo que você gasta respondendo e-mails, priorizando os e-mails que você vai responder primeiro. A IA, ela pode fazer isso, ou agendar reuniões. Mas é isso. Eu acho que o ponto é, o que a gente vai fazer com o tempo livre? A gente precisa de um novo debate sobre o valor do tempo livre, o lazer e a saúde mental, que muitas vezes são estigmatizados e deveriam ser um direito de todo ser humano, né? Exato. É o que o ISG, né, defende. Embora o próprio ISG deveria ser um episódio à parte aqui, né? Porque, enfim, várias críticas. Mas é notório que não dá para ter uma inovação tecnológica sem pensar em como ela afeta a sociedade e o indivíduo. A gente precisa de debate sobre o futuro do trabalho, o direito ao ócio, a saúde mental e até mesmo uma renda básica, porque se a IA vai de fato substituir o trabalho, a gente precisa de um novo modelo de sociedade. O trabalho não pode ser mais o centro de tudo e eu acho que isso que é uma ideologia mesmo, que é o mais difícil de quebrar. A IA foi feita dentro dessa ideologia, dessa forma de pensar. Ela está servindo para isso. Como é que a gente vai quebrar esse modo de pensar utilizando algo que foi feito para quem quer que você continue pensando dessa forma? Então, não sei. É isso, assim, eu fico realmente refletindo sobre um potencial de revolução mesmo que pode acontecer, né? Uma revolução cognitiva, que eu acho que é a parte mais curiosa do que está acontecendo, né? De um jeito ou de outro, a IA, ela acessibiliza o conhecimento especializado que antes era restrito a quem tinha condição de acessar a educação superior ou o mercado de trabalho intelectual. Então, por exemplo, se você hoje tem uma ideia de montar um aplicativo para resolver um problema na sua comunidade, imagina a cena. Joana é uma jovem moradora de uma comunidade na zona leste de São Paulo e ela acabou de sair do ensino médio. Ela tem um talento incrível para desenhar e sonha em trabalhar com design, mas ela não sabe nem como começar. As escolas de arte são caras, as agências de publicidade parecem um mundo muito distante. E um dia ela descobre uma IA que pode ajudá-la a desenvolver uma plataforma para conectar pessoas com cursos online gratuitos e projetos de uma ONG local que precisa de ilustradores. O mais interessante é que a IA da plataforma
pode analisar tendências do mercado, o perfil das pessoas, e sugerir, por exemplo, que ela faça um curso rápido sobre UX, UI e UI design, né, que são áreas de altíssima demanda. E em poucos meses, com o conhecimento que ela adquiriu, ela pode ter uma experiência de trabalhar num projeto da ONG, porque a IA dá um match de uma vaga de estágio de uma startup de tecnologia. E a startup, por sua vez, é uma plataforma para encontrar talentos que de outra forma não teria acesso. Esse cenário ele é plausível nos dias de hoje, né? Dá para fazer isso. Eu que não tenho nenhum conhecimento de código, já consegui montar um aplicativo, né? O que representa uma grande oportunidade, uma grande mudança de paradigmas. A IA não é só para o Vale do Silício. Ela pode ser uma ponte que conecta esse talento da periferia às oportunidades do mundo todo, transformando sonhos em carreiras reais, no processo diminuindo esse abismo da desigualdade que a gente tem. Né? Mas é isso, acho que falta o debate social. Como é que a gente alinha essa revolução à luta de classes, aos direitos humanos e ao nosso bem-estar coletivo? É muito complexo isso, porque eu fico pensando, existe essa urgência material mesmo, quando eu falo material no sentido de materialidade, né, da realidade, de como você deu esse exemplo aí, seria incrível, né, se de fato uma pessoa que não teve acesso começa a ter acesso de uma forma facilitada a esse tanto de ferramentas. Mas aí volta para aquele questionamento da Suzane de que você tá tudo muito acelerado. Então você precisa entregar, precisa consumir, precisa sempre tudo muito rápido. E aí mistura essas duas formas de ver a vida, né? Essa questão material e essa questão ideológica mesmo, né? Assim, a gente precisa de política pública que não veja a IA como uma solução mágica, mas isso como uma ferramenta que precisa ser regulada e distribuída de forma justa, né? Quem vai ter acesso a essa tecnologia? Os dados que a treinam pertencem a quem? Como garantir que ela não aprofunde ainda mais a desigualdade social? A gente precisa pensar um controle social mesmo sobre essa tecnologia. Eu concordo plenamente, né? A IA não é vilã nem heroína da história. A forma como a gente usa define tudo. Isso exige educação, exige acesso. E a gente precisa ter um letramento digital que não só ensine a usar a ferramenta, mas que nos faça questionar quem a construiu, com qual propósito e para quem. Eu acho que tem um lance aí que Ted trouxe que me pega muito, que é esse letramento digital que a maioria das pessoas não tem. É muito verdade isso. De como lidar nesse espaço, né? É um espaço abstrato, de certa forma, de você ter noção que aquilo ali é uma ferramenta, que você está fazendo parte, mas ao mesmo tempo o que vem de lá, como lhe afeta, se você tem a estrutura emocional, psicológica para lidar com isso, né? Eu fico às vezes pensando muito nisso, como é que a gente está lidando? A gente está aprendendo isso com quem? A gente não tem ninguém ensinando a gente a como lidar com a IA de uma forma positiva, de uma forma racional e, sabe? A gente tá meio que solto, a gente só tá indo, a gente às vezes vê umas coisas que a IA cria e dá risada, às vezes a gente usa para responder um e-mail, mas quem gerencia, quem tá mostrando pra gente, ó, você tá fazendo do jeito errado, tem um jeito certo, sabe? Às vezes eu fico meio ainda nesse universo nebuloso e eu ainda adiciono que a gente precisa valorizar as habilidades humanas únicas, né? A nossa capacidade de criar, de empatizar, de sentir. E aí pensando, né, que o design não é só sobre o produto final, ele é processo. É um processo que demora, né? Ativo e tal. E a gente precisa reforçar o que nos torna humanos, muito dificilmente pode ser replicado. E essa acessibilidade, nosso senso de humor, nossa capacidade de viver e contar as histórias. Mas, sobretudo, como isso vai estar atrelado ao outro lado? E se de fato o outro lado é o outro lado, sabe? Parece um papo de, né, meu lombrado. Mas às vezes eu fico pensando nisso. Como é que a gente está lidando? E o que é que está nisso, sabe? Assim, acho que Tesla às vezes tem uma visão mais madura. Eu às vezes estou ainda muito imbuída de um certo sentimentalismo. Percebo que isso dificulta, né, ao meu debate, mas eu fico muito preocupada. Acho que a gente não tem estrutura emocional para lidar, sabe, com as coisas. E não tem mesmo. As pessoas estão fazendo terapia, as pessoas estão fazendo, sabe, chat GPT, O problema é que virou Deus as pessoas guia. estão
Sim, e as pessoas estão se matando. Isso que é uma grande merda que tem acontecido. Como o LLM ele alucina, né, e tal, ele pode dar algumas sugestões não muito ortodoxas para certos problemas. Enfim, tanto a OpenAI como as outras já falaram que pode real mesmo ter essa possibilidade da própria IA endossar a pessoa a se desviver, como fala nas redes sociais, né? E assim, a mensagem que fica é: a IA tá chegando, a gente não precisa ter medo, a gente precisa ter debates e conversas como essa. A revolução tecnológica não pode atropelar a revolução social que tanto precisamos, e talvez a maior lição da IA seja que, para não enlouquecer, a gente precisa mesmo de mais tempo para a gente, mais tempo para o outro e mais tempo para simplesmente respirar. Mas eu acho que a forma como tem sido vendida a IA, com essa promessa de facilitar, né, vai ser tudo muito mais rápido, não é para você ter um aproveitamento do seu tempo, é para te colocar mais demandas e você produzir mais e continuar produzindo. Eu vi um texto do Cris Dias, que tem um podcast Boa Noite Internet, que eu gosto muito, que ele fala assim: a IA vai destruir seu cérebro. Mas e daí? E daí que a IA vai destruir o cérebro? Essa porra tá destruída, caralho. Porque assim, o importante hoje em dia é porque o teu chefe, ou cliente, ou seja lá quem for, ele quer que você entregue. Então, se é uma IA que vai me ajudar a fazer isso de uma forma mais rápida, foda-se, entendeu? A gente vive num imediatismo tão intenso que a gente não está tendo tempo para pensar exatamente isso, que embora seja uma ferramenta que está aí para facilitar a nossa vida, eu acho que ela, na verdade, pode estar só criando mais demandas. A IA tem me lembrado alguns textos que eu vejo, né, de algumas escritoras feministas falando da máquina de lavar. Que a máquina de lavar chegou com essa ideia de que ia facilitar a vida da dona de casa. Mas, na verdade, acabou criando um outro padrão de como lavar roupa. Você vai precisar lavar roupa mais vezes, justamente porque agora você tem um facilitador. Então, você demorava mais tempos para ficar lavando roupa. Agora não, você tem um facilitador, você tem que lavar a roupa mais vezes. Então, assim, sem esse debate social profundo e abrangente, aí há mais problema do que solução, sabe? Nesse sentido, mas é óbvio que a ferramenta em si não é uma questão, né? Não é o problema. É como está sendo utilizada. Eu vou te atropelar aí, porque eu fico pensando, quem regulamenta, né? No sentido, sabe, a regulamentação disso, dessas imagens que são criadas, quem são os atores, como é que se dá essa conexão de dados até gerar tudo, né? Então, às vezes fica muito distante. Aí eu fico pensando, que você tá falando aí, Lai, de quem é a culpa final, né? Tipo, de quem é a culpa? Não é da IA, tipo, a culpa é de quem projetou, né? E quem projetou, como a gente falou, projetou a partir de um sistema, de uma estrutura que tá dada, que tá posta. Então parece que é meio que, sabe, Sísifo carregando a pedra e voltando e carregando a pedra, sabe? A gente tá tudo ali meio problema, a solução, volta, é o problema e a solução. Super, não, esse ponto ele é muito importante, porque a gente está vivendo um momento exato que existe um projeto de lei sendo discutido sobre essa regulamentação da IA no Brasil, que reflete também essa preocupação global. Quando a gente vê uma IA que apoia o adoecimento de uma pessoa, né, a ponto do suicídio, que foram casos que aconteceram recentemente nos Estados Unidos, a gente tem que responsabilizar sim a plataforma, né, porque isso é um tipo de filtro básico que deveria ter na ferramenta para que ela não acelerasse ou não fosse conivente com o processo de adoecimento do usuário. Com certeza esses limites precisam ser conversados, precisam ser tratados. A regulamentação é um ponto fundamental nisso. E eu acredito que a gente realmente não pode esquecer que, apesar dessa tecnologia estar ganhando tanto protagonismo, a gente não pode esquecer de outras tecnologias em consonância com ela. O que faz a gente humano, como a afetividade, a nossa capacidade afetiva, foi o que permitiu que a gente chegasse até aqui.
apesar das crises humanitárias, políticas e ideológicas que a gente está atravessando, essa é a nossa mágica, né? A nossa capacidade de transformar uma ameaça existencial em fábrica de memes. E para mim é isso que faz o Brasil um solo tão fértil para outras tecnologias como a própria IA. Tava aqui escutando você falando, pensando um monte de coisas assim, né? Acho que a gente tá. Ai, não sei. Tô confusa. Eu acho que, para além de tudo que a gente falou e pensou, a coisa tá aí, tá no mundo, né? Gostando ou não, concordando ou não. E acho que o lance é pensar esses limites disso tudo, os impactos, pensar essa legislação quanto sociedade civil e também pensar como é que a gente está lidando, vivendo, né? Eu acho que todos os episódios do podcast a gente acaba caindo um pouco nisso, né? Como é que a gente está vivendo, né? Como é que a gente está lidando com o mundo? Tá tudo muito ruim, caótico, e triste, pesado. Então a gente acaba tendo essa sensação de voltar no mesmo ponto. Eu acho que a conversa sempre é um caminho. Pensando nessa coisa do diálogo, a minha dica é de uma pessoa que vem estudando, né? E eu gosto muito do que ela apresenta, um perfil chamado Inventando Museu, da ilustradora e artista Larissa Ribeiro. Ela traz uns debates bem legais, principalmente da perspectiva da ilustração. Que a ilustração traz uma parada muito mais complexa, que é direito autoral, o direito da imagem, de quem fez, como está sendo usado. Então eu gosto muito de como ela vem propondo, não soluções, mas propondo caminhos. E eu acho que ela é uma dica assim, boa para a gente acompanhar. Ela tem um trabalho incrível como artista e, sobretudo, agora como pesquisadora de arte. Eu gosto de acompanhar ela, ficar olhando assim, então acho que pode ser um caminho. Legal, você tem uma dica tão bonita e a minha dica é um pouco depressiva. Mas é que eu acho que esse documentário é muito, muito legal e muito, muito importante. Que é um documentário que eu não vejo muitas pessoas falando, mas ele tá na Netflix. É o Coded Bias, que é um documentário que revela o viés racista que existe em alguns algoritmos, né? E como a IA, como a gente conversou, né? Quem está treinando a IA? E o quanto isso afeta na vida das pessoas, né? O documentário é baseado na pesquisa acadêmica de Joy Bulani, do MIT, e que pode mudar legislações dos Estados Unidos e abalou algumas empresas de tecnologia. Eu acho que é um documentário bem interessante para ampliar essa visão, para ver mais na prática o que isso, se não for regulamentado, se não for estruturado de uma forma com responsabilidade social, o BO que pode dar. Com certeza. A minha dica é para as pessoas que estão curiosas e querem avançar um pouquinho mais o conhecimento delas sobre o que a IA está se tornando. O podcast da DeepMind, que é o setor de pesquisa de inteligência artificial do Google, tem legendas em português no YouTube e é um ótimo recurso para quem quer acompanhar essas últimas inovações no mundo da IA. E com certeza falem comigo se tiverem interesse nesse assunto, que eu vivo e respiro esse assunto todos os dias. Tenho muito interesse em discutir as questões éticas. E recentemente eu trabalhei com um grupo de pessoas do meu trabalho para ter um grupo de trabalho mesmo para discutir essas questões, porque como a Suzane falou logo no começo, a gente não tem uma conversa fechada sobre isso. A gente precisa manter o debate aberto e vivo, porque está tudo acontecendo agora. E a gente tem um papel fundamental em formar o futuro disso, né? E Eu é isso, gente. acho, rapidinho, eu acho isso maravilhoso, porque a gente debate com elegância. Eu dei uma dica positiva, Liza deu uma dica depreciativa, pesada. Ted veio, olha, se você quiser conhecer, vai assim, eu acho que se no universo os discursos, os debates fosse assim, a gente iria progredir muito. Porque eu acho que quando a gente traz esses temas complexos, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de escutar, né? Fica tudo muito ouriçados, né? Fica difícil, né? A conversa precisa de perspectivas, né? Ainda mais quando o fenômeno está aí acontecendo aqui agora, nesse exato momento. Pois é, e por mais que pareça impossível, é sempre possível encontrar o tempo para o diálogo, né? Não tem nada mais vital do que isso. Acho que é um dos motivos, inclusive, de eu ter tanta paixão por manter esse podcast com vocês. Gente, que fofo. Bom, pessoal, no próximo episódio, a gente vai fazer um resumão de tudo que rolou nessa nossa primeira temporada, das dores e delícias que foi essa primeira experiência de fazer esse podcast, né?
e trazer as novidades que vocês podem se preparar que ano que vem vai ter muita coisa legal. Então é isso, pessoal. Não esquece de dar aquela moral pra gente. Marca os amigos, as amigas, os amigos que precisam ouvir esse papo. Compartilha o episódio, deixa seu like e deixa seus comentários também. A partir de agora a gente quer ter muito engajamento, gente, para conseguir ter insumo do que vocês estão Dinheiro. pensando. E dinheiro, óbvio, isso vem depois, como consequência, né? Então engaja, galera, por favor. Sim, a gente é legal. Você estava falando de documentário. Gente, vocês viram o documentário de Número Desconhecido? Não vi, Não. Você viu? não. Velho, que coisa absurda. Eu assisti. É da adolescente? Da adolescente que ficou anos sofrendo violência digital, cyberbullying. Brother, Nossa, eu vou procurar. achava que a humanidade tinha sabe? Eu assisti e fiquei assim chocada. Eu não vou contar porque é muito chocante. Assistam, Número Desconhecido. Nossa, Foda. Eu vou dar uma olhada. Netflix. Vocês estavam falando de documentário, eu lembrei que eu fiquei assim, abismada. Beijão, a gente se vê no próximo episódio. E é isso aí. Beijo! Beijo.